A Lei 8989, ela é incorporada, né, dentro do Estatuto, e ela tem essa passagem aqui, e é só esta passagem que esteve presente nos últimos editais. Ela é uma lei maior do que esta passagem, mas só essa passagem esteve presente nos últimos editais. Nós olhando os últimos editais, então nós estamos achando que o próximo também não vai ficar muito diferente disso. Mas, um pouco mais, é só dizer assim, eu não gosto mais de falar isso, mas é verdade. Esteve presente em todos, a 8989 esteve presente em todos os editais, e nos últimos 10 anos nunca caiu uma pergunta sobre. Alguém então falaria, está na hora. Então, pode ser que esteja. Mas nos últimos editais ele esteve sempre presente no edital, mas não esteve presente na prova. Então é lá na frente, né? Então é uma lei antiga, é uma lei que tem mordaça, né? Então não aparece aqui, mas é uma lei que tem mordaça, por isso que falam que é uma lei da ditadura. A lei tem mordaça é porque é o seguinte, vou dar um exemplo a partir de uma coisa que aconteceu na escola onde eu era diretor. Eu era diretor aqui na escola. Vou contar a história, ela é tão legal a história que, como esse professor, né, morreu já, então estou contando com todos os pormenores agora. Um dia eu tô lá na escola, assim, sentado, achando que o dia ia ser tranquilo. Então alguém vem me avisar, falou assim, ó, tem uma mulher muito louca aí, gritando com todo mundo, quer falar com você. Falei, pede para entrar. Pensei, meu Deus, é hoje. Pede para entrar. Entrou na minha sala. Entrou na minha sala, ela falou alguma coisa assim. Você tem um professor aqui abusador, isso e aquilo. Abusou da minha filha, não sei o que lá, não sei o que lá. E a exigência dela era que eu fosse à delegacia denunciar o professor. Falei, mãe, eu não posso. Eu não posso. É você que vai. Você vai. Se você quiser, posso te levar. Mas eu não faço a denúncia. Quem faz é você. E aí ela ficou muito louca depois que eu falei isso aí. Então, o que ela fez em seguida? Ela estava com um cara, ela deu um toque no cara e falou, vai lá, chama lá a polícia. Aí o cara foi lá para fora. Daqui uns 15 minutos, o cara voltou com um monte de policial. Entraram todos na minha sala. Ficou eles dois, a mãe e o cara, e um monte de policial assim, em volta, assim, eu. Aí eu falei, fala para eles o que você quer que eu faça. Aí ela falou. Aí eu falei, entendi. Eu não posso fazer. Quem faz é você. Você pode ir sozinho, mas se você quiser, posso te levar. Repeti a mesma coisa. Aí ela ficou puta da vida que eu repeti. Só que aí o policial falou, é isso mesmo. Como é que eu, Anderson, só porque sou diretor da escola, vou fazer uma representação sobre um caso tão grave de estupro contra um professor? Então conversou, o policial falou, explicou. Beleza, tudo certo, tal. Ela ia levar, trazer, e eu expliquei a sequência. Ela me traria o boletim de ocorrência, eu abro o processo na DRE, ela abre também, já que é um caso de... Ela está justificando como tentativa de estupro, negócio assim, ela abre na justiça e assim vai correr. Legal. Eu termino meu dia lá, a mulher não sumiu, não voltou. Eu chego em casa aqui, tô aqui tranquilo. Não tinha esse pedaço aqui. Tô aqui tranquilo. Liga no meu celular o diretor regional, que nunca me ligou na vida. Porque na época que eu entrei, eu estava nisso, estava no governo do Kassab, né? Então, eu sou de outro viés político, né? Então, nunca fez contato comigo, graças a Deus. Mas eu vi lá, Dre, atenda, é o diretor, vou passar para o diretor regional. Falei, vixe. Quando ele fala assim, senhor Anderson, uma coisa formal assim, você tem, onde você tá tem uma TV? Falei, tem.
Ele falou, liga aí, coloca no... liga aí, coloca no canal 7, você vai ver que a sua escola tá passando toda hora. Ele não falou rindo, mas eu fui lá, liguei, e tava mesmo passando a escola lá, a frente da escola na TV toda hora. Ele perguntou se eu sabia o que que era, eu falei, sei. Sei. Só que eu expliquei para ele essa coisa aí da mulher lá na minha sala com um monte de policial. Expliquei isso daí. Beleza. Ficou até aí só. Ele desligou e eu fiquei lá olhando aquele negócio. Na TV era aqueles programas Cidade Alerta. E ficava aquele Portiolli, que na época tinha o da Atena, tinha saído de não sei de onde, não sei pra onde, tava aquele cara lá daqui da Litoral, aqui, aquele Portiolli. Ele gritava assim, ó. E a diretora! E a diretora! Olha a cara da diretora. E a diretora querendo esconder os fatos. Ai, ai. E aí apareceu, e aí tem uma hora que a câmera lá na porta da escola vira para os meninos estão debaixo de um pano, assim, ó, as filhas da mulher, debaixo de um pano, assim, que, sabe, não podia mostrar o rosto, só mostrava as canelas, assim. E a diretora? Ixi, falou pra cacete, eu fiquei aqui pensando, né, ixi, essa manhã vai dar um rebuliço. No dia seguinte, então, eu já sabia que tudo que ia dar. Mandei mensagem à noite para o professor, falando, o professor não aparece na escola de jeito nenhum. Não aparece na escola de jeito nenhum. Então, o que que é? Não apareça. Depois eu te converso. De jeito nenhum. 6 horas da manhã eu fui lá para a escola, porque eu sabia que tinha rolo. Eu chego lá no portão da escola, tinha gente armada até os dentes para pegar o professor estuprador. Eu fui até eles e tive que ficar lá um tempão conversando. Olha, ele não vai vir. Eu vou resolver, eu estou resolvendo. Não, eu vou matar o professor estuprador, não sei o que lá. Ixi. Eu chego na sala dos professores, aí na sequência. Então eu convenço os caras que eu vou resolver. Os caras do tráfico aqui. Converso com umas figuras lá, que eu nem queria conversar. Eu chego na sala dos professores, os professores me falam assim, nós estamos em greve. Falei, meu Deus, não bastava. Não bastava lá fora. É polícia bandida, greve. Pô, que dia, hein? Que dias. Nós estamos em greve, nós não vamos entrar agora, daqui a 10 minutos. Faltava agora uns 5, 10 minutos só. Nós não vamos entrar, então, estamos em greve. E mais, tudo isso para contar isso, hein? E mais, nós vamos chamar a mesma Rede Record aí está denunciando o professor, para você, diretor, falar com eles que nós somos legais, né? Um pouco isso, né? Não foi não, o professor não fez nada não. Eu falei, o quê? Vamos chamar, repetir, a Rede Record para te entrevistar, para você explicar aí, você é o nosso diretor, vai responder em nosso nome. Eu falei, hã? Falaram, falei, não, não é. Eles falaram, falei, não, não é. Porque é o seguinte, a lei, e é um fato, a lei tem uma lei da mordaça. Você, e fiquei lá explicando 7 horas da manhã. Você, qualquer um. A lei 8989, não nesse trecho aqui, em outros trechos ela tem uma mordaça. A mordaça é o funcionário público só dá entrevista falando dos seus trabalho ou falando da Secretaria da Educação, no nosso caso, se ele for liberado pela própria Secretaria da Educação. Vou dar outro exemplo. Já tivemos várias reportagens lá na escola positivas agora, a Fantástico, não sei o que lá. Mas o Fantástico liga para mim e fala assim, nós queremos te entrevistar. Vou fazer uma reportagem da sua escola. Eu falo, beleza, não é comigo. Eu vou te dar o telefone da assessoria de imprensa, tem que conseguir liberação com eles. Eles vão me mandar um e-mail me liberando. Me liberando, eu faço. A escola faz. A escola abre. Então, é a mesma coisa. Se eu chamo a Cidade Alerta, que seja, eles me entrevistam, não fui eu, sem liberação da prefeitura, eu firo a lei. Vou receber um processo e, de fato, vou ser mandado embora. Vocês viram que um dos itens que estava lá, não sei onde, aí estava dizendo assim, não, você não pode dizer que não conhece a lei.
Então, não dá, não pode, não é querer. Então, eu falei, eu não vou, porque eu não vou ferir a lei. Eu falei para os professores, eu não vou, senão eu firo a lei, eu vou responder a processo. Mas eu falo assim, se qualquer um de vocês quiser ir, fica à vontade. Mas eu não vou. Mas no direito de greve, você pode dar uma denúncia no momento da greve, lá, indicando alguma como coisa? cidadã, sim. Agora, como funcionário público, metendo pau na prefeitura, não. Porque greve há uma mesa de negociação. Esse negócio aí está posto na mesa de negociação. O movimento vai para a rua só para mostrar que há vontade política e movimento, só. Então, passa um treco lá para te entrevistar, você, a prefeitura é uma bosta, sei que lá. Se essa coisa é captada pela prefeitura, e a tendência é ser captada, tem coisa que viraliza, né? Você é mandado embora. Não imediatamente, mas você vai responder o processo e vai ser mandado embora. Infelizmente. Então, há crítica sobre a lei, mas a lei até hoje não foi mudada. Então, nenhum funcionário público pode falar mal da prefeitura. E não pode dar entrevista em órgãos de imprensa sem a liberação da imprensa, do setor de imprensa da própria Secretaria da Educação. Seja para o bem ou para o mal, seja para o bem. Se me chama, igual isso aí, fantástico, já fez entrevistas sensacionais na nossa escola. Aqui. Teve uma reportagem do Fantástico, você caçar a nossa escola, EBF José Saramago, no Fantástico, tem uma reportagem sobre a nossa escola falando sobre inovações pedagógicas, mostra a nossa escola, mostra a escola do Ceará, mostra uma escola da Rocinha e mostra a nossa aqui. Mas a gente só conseguiu fazer a reportagem que era muito positiva, por Fantástico, depois que a Secretaria da Educação falou. Pode fazer. Se eles me ligam aqui e falam, pode fazer, eu falo, venha, e faço, eu tenho problemas, graves problemas, grandes problemas. Grandes problemas que é responder o processo e ser mandado embora. Então, nós não fazemos, positivo ou negativamente, esse tipo de coisa. Assim como a gente evita, mesmo agora nossas redes sociais, elas são nossas, são privadas, não sei o que lá. A gente não fica lá descendo a lenha em prefeitura. Eu, Anderson, sou candidato. Em toda eleição sou candidato. Na próxima, talvez serei. Não sei se serei ainda, mas possivelmente serei. Quando sai uma liberação, eu fico 90 dias afastado antes da eleição. Até quando eu estou afastado, eu fico evitando ficar falando mal de prefeitura. E quando eu vou falar coisas e eu estou ali, estou liberado, que eu estou falando então como cidadão que está concorrendo a um mandato. Eu falo as coisas embasado. Eu prefiro falar assim, do que ficar falando mal por falar mal. Embasado é dizer assim, a prefeitura não está fazendo isso, mas eu digo os porquês. Se você dizer sem embasamento, depois num processo não consegue nem se defender. O Anderson, mas enfim, o professor foi preso. Bom, o professor morreu, né? Eu falei. Deu spoiler antes. O professor morreu. Não. O professor, depois disso, ele nunca mais voltou lá nem para pegar coisas dele. Até porque passou o rosto dele e tudo mais na TV, a mulher espalhou aí essa coisa no Capão inteiro aí, extremamente perigoso, uma coisa muito louca. Mais do que isso, eu falaria assim, esse professor não tinha nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Não foi comprovado nada contra ele. Não, mas nem tinha como. Pensa num cara gente fina, um cara, um senhor, trabalhador. Dava. Essa não. Não hoje, que hoje o meu tempo já acabou. Mas alguma aula mais para frente eu conto uma outra aí que é mais legal. Essa outra aí teve tudo a ver. Tudo a ver, que o professor fez mesmo. Na minha escola lá também. Mas nessa primeira aí o professor não fez, não. Oi? Essa escola aí passou. Não é essa escola, não. São todas as escolas. Não, sim, são todas. É que você, como professor, você está como professor, você não vê esses casos. Eu falaria assim, esse caso, ficou todo mundo sabendo, porque ele passou na TV, né? A mãe botou na TV. Então ficou todo mundo sabendo. Mas o outro caso, que aconteceu na escola uns anos depois, que esse foi mesmo, esse não passou na TV. Então, aí nem os professores lá souberam.
O professor desapareceu lá e até vinham perguntar para mim, o professor sumiu? Eu falei, viajou, tá faltando, porque o professor sumiu também. Nesse caso, sumiu, era melhor sumir mesmo, porque esse daí tinha feito. Então, o primeiro ficou perigoso, mas ele não tinha feito. Sinceramente, ele não tinha feito. Mas a mãe começou uma coisa muito louca. É isso aí. A mãe começou uma coisa muito louca e, assim, era muito evidente. Ela queria receber a indenização. O processo na prefeitura subiu, chegou no Procede, mas no Procede não chegaram à conclusão que não deu uma punição, entendeu? Mas a mãe abriu também na Justiça Comum e também não deu nada. Ele continuou, professor? Não, ele morreu. Esse primeiro morreu. Ele ficou trabalhando anos e anos na DRE. Lá na DRE, lá. E o outro? Tristemente, né? O outro recebeu o processo e agora eu já não sei mais, mas ele deve ter dado em demissão. Porque já era final do ano e tal. E aí ele já tinha se removido da nossa escola. Não sei se por isso. Mas eu mesmo abri o processo e eu fiquei sabendo posteriormente que esse processo estava correndo para a punição, que era a demissão da prefeitura, e já estava correndo também estágio avançado. Aí eu não sei se é a prisão ou a condenação na Justiça Comum. Mas esse segundo ele é legal. O primeiro é legal porque passou na TV. O segundo é mais legal porque o professor fez. Você vê, né? Legal depende, né? Então não é legal. Legal a história, né? Então, isso aí eu fico indignada. Porque, assim, ouvindo e passando pelas histórias, a gente acaba percebendo que isso é muito comum, triste, lamentável. E quando os alunos te procuram e você é o adulto da relação e não pode ser omisso perante a lei, os seus próprios colegas te apontam o dedo. Legal que você lembrou isso daí. Sabe por quê? Lá na escola, nesse dia não ia ter greve. Eu falei esse negócio aí, eu falei, então quem é que vai falar com a Record? Eu não vou. Eu falei o negócio da lei. Elas falaram, aí ficou assim, sabe aquele 1 minuto de silêncio, aquele grilo no fundo? Alguém levantou a mão e falou, eu proponho que nós encerremos a greve. 7h05, estava todo mundo na sala. Naquele dia, e dos 2 dias seguintes, estava todo mundo indignado com a história. Mas lá no terceiro dia, ninguém mais nem lembrava do professor. No terceiro dia, ninguém mais nem lembrava dele. Enfim. A outra história é assim, olha. O professor... Não, um dia chega lá, aí passou uns anos, 2 anos, sei lá. Aí eu tô lá de novo, tô achando que vou ficar tranquilo. Entra a mulher. A mulher falou assim, eu sou a irmã da aluna tal. Era uma aluna do último ano. Portanto, a menina tinha 15 anos. E aí ela falou, essa daí já falou, meteu com todas as letras, falou assim, seu professor tá comendo a minha irmã. Falei, de novo, não. De novo, não. E falou desse jeito aí, seu professor tá comendo minha irmã. Aí chama a menina. E a menina fala. E a menina conta a história. A menina contou uma história tão horrível que eu falei, para. Conta mais não, já entendi, já não precisa contar mais. Aí tá bom. Eu falei ali, vou ver com o professor. A mãe falou que é a mesma coisa, fazer boletim de ocorrência, Eu fiquei pensando, só falta ir lá da Record de novo. Porque agora acho que sou eu que serei morto aqui. Mas não foi. Foi só o boletim de ocorrência. Aí, no outro dia, ela veio trazer o boletim de ocorrência. Aí eu falei, professor, tá, mas calma aí, que eu vou trazer o boletim de ocorrência. Foi no outro dia? Não, foi tudo no mesmo dia, nem viu? Eu falei pro professor para ele já nem aparecer também. Só que ela veio mais tarde trazer o boletim de ocorrência. Quando ela trouxe o boletim de ocorrência, ela falou assim, eu consegui os prints da conversa deles no Facebook.
Falei, é. E aí ela pegou e me mostrou lá. Era uma conversa do fim dos tempos. Aí a mãe, nessa hora da conversa, eu tô lendo ali, ela falou assim, sabe, diretor, nós confiamos nele. Porque quando ela fez 15 anos, nós o chamamos para ser o príncipe dela. Falei, para ser o príncipe dela. Falei, porque ela queria ele para ser o príncipe. No dia que eu encontrei o professor sabe esses meninos de 18 anos, 18, 19 anos, não justifica, mas menino de 18, 19 anos, você já conversou 300 vezes com ele. E eu ali, sei lá, naquele momento eu tinha uns 40 anos, até antes disso eu falava com ele assim, porque teve negócio de jogo de Corinthians, que ele fez não sei o quê, invadiu não sei o quê para ver jogo de Corinthians, espancou gente na rua, ficamos sabendo depois, espancou gente na rua, cambista para pegar ingresso para assistir jogo do Corinthians, umas coisas muito loucas. Antes, eu falava assim, olha, você não é meu filho, mas você tem mais ou menos uma idade para ser meu filho. Mas se você fosse meu filho, isso tudo antes, eu falando. Enfim, mas as atitudes continuavam de idiota, né? Não adiantou nada as 1000 conversas anteriores. Nesse dia seguinte, no dia lá que eu consegui encontrar com ele, que nem foi na escola, eu falei, não, vou te encontrar num lugar, você vir à escola é perigoso. Mas eu devia fazer você vir à escola. Que eu estava perguntando primeiro para ele no telefone, você conversou isso? Não. Ele só acreditou na hora que eu mostrei para ele. Na hora que eu mostrei para ele, ele parou de falar que não. Falei, mano, você é palhaço, cara. E mais do que isso, eu falei, você quer me ferrar, mano. Eu falei para ele lá, depois. Falei, você quer me ferrar. Sabe por que você quer me ferrar? Porque você vai ser príncipe, mano. Você tá achando que você é quem? Você é o Cauã Raymond? Vai ser príncipe numa festa de 15 anos de uma aluna sua. Você é louco. Mas eu quero imaginar, os caras vão instaurar um processo e vão perguntar, me chamaram, que eu chamaria. Se eu sou o advogado da prefeitura, eu chamaria. Chama o diretor. Eu quero saber se ele sabe que esse cara é príncipe. Porque, quer não, a tutela dos funcionários daí também estão sobre mim. Eu tenho que saber o que está acontecendo. O cara foi ser príncipe no aniversário de 15 anos de uma aluna dele. Para. Tá bom, se ele fosse príncipe e ficasse quieto, tudo bem, não, mas ele quer ser príncipe, quer ser o noivo, quer ser andante, sei lá o que ele quer ser. Queria ser, sei lá. Enfim. Mas esse caso aí virou um processo, tá? Eu não sei mais que eles desapareceram, essas pessoas, mas já deve ter dado em demissão já. Mas, ao mesmo tempo, corria um processo na justiça, mesmo que da prefeitura não dê em demissão, correndo na justiça e ele tiver uma condenação, mesmo, às vezes, a condenação, às vezes, é prestar serviço, tem essas coisas, né, na lei. Às vezes, como é primário, às vezes a condenação em segunda instância é prestar serviço, mas se condenado, não interessa, você perde o cargo público. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Durante o processo, o professor ele permanece em sala de aula? Depende do processo. Depende do processo. Assédio, não. Assédio, não. Por isso que o professor esse lá foi lá para Adrê. E agressão? A gente pergunta isso. Também não. Também não. No caso da prefeitura, é arrastado para algum órgão central. Geralmente Adrê. Por isso que a gente pede pro pessoal ir tomar cuidado lá na Adrê. A gente pede pro pessoal tomar cuidado lá na Adrê. Lá tem um monte de doido lá. A respeito de assédios, correndo. O professor está na dele. Fica afastado em algum desses órgãos centrais. Porque é perigoso. Né? Assim que ele entrou em estágio probatório. É perigoso. Várias coisas são perigosas, mas também, assim, pensando em assédio, no caso, não é perigoso se ele é o assediador, não é perigoso para ele, mas é perigoso para quem ele está assediando. Às vezes ele é afastado por isso, porque ele está assediando, é um assediador, fica lá na Adrê, em outro lugar distante, porque ele pode ser a pessoa, a figura perigosa, infelizmente. Mas no caso do Estado, Só mais uma coisinha, lá na nossa escola... Não posso falar isso não. Não dá. Desliga a câmera. Depois eu corto, né? Desliga a câmera.
Não posso não, porque depois o pessoal está gravando em casa. Mas é assim. Tem casos assim, não é da escola, tem uma criança na escola, de outro lugar, tal, mas já foi identificado como funcionário público, entendeu? Se esse processo que corre na justiça chegarem na segunda instância e penalizar o funcionário, ele perderá o cargo público. Ele não trabalha comigo, eu nem sei. Aliás, nunca nem vi a cara, mas eu sei que corre um processo que tem a ver com o negócio de assédio, que tem a ver com uma criança, mas ele trabalha em outro órgão aí da prefeitura. É complexo assim, né? Tudo a vida. Então, possivelmente, na hora que a prefeitura sabe do caso, eu tive que comunicar também, porque eu fiquei sabendo. Eu tenho a informação, eu não posso ser omisso. Então, eu comuniquei a André. A André tem que correr atrás dele, sei lá do quê, da informação, de onde está, para ver o que vai fazer. Mas esses funcionários, eles são afastados para as pessoas, inclusive quando eles são assediadores ou eles são os violentadores, para que essas pessoas, digamos assim, se é no local de trabalho ou se relaciona ao local de alguma coisa, sim, ele ficar distante, né? A distância, distante. Anderson, quando no caso do Estado, o professor ele sofreu, ele agrediu um aluno, ele estava em uma escola e ele foi para outra escola, e ele continua com uma conduta agressiva, não física, mas verbal, né, pelo menos por enquanto. Tem como ele ser afastado dessa outra escola? Porque já está rolando um processo na primeira. As duas são do Estado? As duas são do Estado, já está rolando um processo na primeira escola. Mas aí a chefia... Ele foi para outra. A chefia é que faz a solicitação, é o diretor. Mas quando o diretor ele recebe o professor, assim, nesse caso, o outro diretor que recebeu, sabe do histórico? Sabe. E ele continua sendo agressivo e abusivo e nada acontece. A gente não sabe como tirar ele. Precisa ser tratado isso de alguma forma, e não individualmente, sabe? Às vezes precisa reunir pessoas para falar com o diretor para ele agir, que ele pode e deve agir. É perigoso, tudo isso aí é perigoso. Não é porque nós somos funcionários públicos, nós somos santos, né? Infelizmente. Só para falar assim, isso é uma coisa muito louca, é muito geral. Eu saí, eu falei, estava falando contigo, né? Eu era coordenador na EMF do CEL Guarapiranga. Eu saí de lá. Um ano depois, surgiu um caso lá que deu demissão do ATE. Foi acusado de abuso de crianças no banheiro. Aí se comprovou e foi demitido. Lá na EMF do CEL Guarapiranga. Bem depois que eu saí de lá. Um ano depois, um ano e meio depois. Infelizmente. São deveres. Eu vou voltar. Ser assíduo e pontual. Na próxima aula eu vou voltar. Ser assíduo e pontual. Cumprir as ordens superiores. Representando quando forem manifestadamente ilegais. O diretor... Eu sou diretor. Eu peço para você, olha... Vamos sumir com esse equipamento aqui da escola, depois a gente vende não sei onde e te racha o dinheiro. Eu sou seu diretor. Você está em estágio probatório. Você tem que representar contra esse diretor quando ela é ilegal. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos que for incumbido, guardar sigilo sobre assuntos da administração, tratar com urbanidade os companheiros de serviço e o público geral. Tratar com urbanidade é tratar de maneira zelosa, respeitosa, cuidadosa. E aqui tá assim, olha, esse daqui tava ali, mas só que a prefeitura deixa para lá. Residir em São Paulo, fora de São Paulo, só mediante autorização. Hoje, isso está em segundo plano, porque a lei esse decreto de 80, ele fala que é o prefeito que tem que autorizar você morar fora da cidade de São Paulo. Mas ele está assim, as pessoas fazem vista grossa para ele.
Porque tem um monte de gente que mora em Itapecerica, Osasco, Embu, Taboão. Esse tem sido agora online, se você não faz, não recebe, eu falei. Zelar pela economia do material do município, pela conservação do que for confiado à sua guarda. Então, te dão um projetor, notebook, é para você cuidar dele, não para tratar mal o notebook. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço, isso dá pano para manga, hein? Em especial as mulheres. Para apresentar-se convenientemente trajado em serviço. Cooperar e manter espírito de solidariedade, já apareceu até na outra, estar em dia com as leis. Proceder, olha aqui esse aqui. Proceder pública e particularmente de forma que dignifique a função pública, que foi aquilo que eu falei. Não dá para você alegar que a sua rede social, que nem existia rede social nessa época, que a sua rede social é sua, de âmbito privado, porque a própria lei fala de maneira pública e de maneira particular. Não fala de rede social, mas ela está incluída aí. De forma que dignifique a função pública. Então, você é responsável pela sonegação de valores ou objetos confiados a você por não prestar contas ou não tomar contas das contas que precisam ser prestadas, pelas faltas, né? Perder uma coisa, causar dano, avariar alguma coisa, pela inexatidão de averbações de notas de despacho, aí são outros cargos. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda municipal, você recebe, você vê lá um exemplo é assim, o IPREM, o Instituto de Previdência do Município, está descontando a menos do seu colega está descontando mais. Você tem que correr atrás do erro. Enfim, e aqui a gente vai retomar toda ela na próxima, mas aqui o pessoal tem medo é disso daqui da 8989. Ela tem as penalidades. Quais são as penalidades possíveis? Repreensão, suspensão, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Então, repreensão é a mais leve delas, é como se fosse uma advertência, né? O problema das penalidades é que se você receber uma penalidade, e a repreensão é a mais simples dela também, se o diretor colocar um motivo para você ser repreendido, a DRE vai autorizar. Até às vezes quando ele é injusto, entendeu? Injusto, digamos assim. A DRE analisa, mas a DRE, a tendência é ela dar razão ao diretor. Para não desautorizar diretores. É a mais simples, que essa daqui o diretor faz sozinho. A pena de repreensão. O problema de qualquer das penas é que se você tiver evolução para fazer, você não fará. Porque as penalidades fazem com que você não possa evoluir por um determinado tempo. Então, você perde tempo de evolução, portanto, perde dinheiro. Para quem faz evolução, né? Porque se você receber mesmo uma repreensão, você fica travado e não pode pedir evolução funcional, entendeu? Repreensão é a mais simples, é como se fosse uma advertência. Suspensão, aí depende de quantos dias. Neste caso aí, a Adria que vai analisar e vai dizer quantos dias. Às vezes, eu nunca usei nenhuma dessas coisas com funcionários, entendeu? Mas eu sei que às vezes o diretor pede um dia, manda para a Adria acha uma coisa mais cabeluda, manda botar 3, manda botar 5 dias. E se te suspenderem, você não recebe esses dias. Demissão, aí precisa do processo, o processo corre anos, a demissão é light. Light? Porque a demissão é quando você falta
sei lá, você é professor e não está cumprindo direito o seu papel. Não sei. Não está ensinando como o currículo da cidade diz. Demissão. Cabe processo, verificou-se que é isso mesmo, demissão. A outra que é complicada, né? Que é demissão a bem do serviço público. Sai o seu nome desse jeito, inclusive no Diário Oficial. Com isso aí escrito na frente. Demissão a bem do serviço público. Demitido a bem do serviço público, a lei nacional diz que por, no mínimo, 5 anos, mas tem alguns lugares que colocam isso como coisa definitiva. Mas alguns lugares tem a questão de 5 anos. Por pelo menos 5 anos você não pode fazer um concurso ou trabalhar no serviço público nos próximos 5 anos. Então, ser demitido a bem do serviço público, acho que além de ser uma vergonha, que está dizendo assim, o serviço público no Brasil, que já é ruim, com você é pior. Então a gente vai te demitir. É péssimo. Eu acho. E aqui nos casos de cassação de aposentadoria. O aposentado consegue continuar recebendo dinheiro público, ele está sujeito às mesmas coisas aqui, né? Então, se os velhinhos começarem aí, sei lá, fazer um treco aí, recebem uma denúncia aí, eles podem receber tudo isso daqui e terem problemas também, terem inclusive a aposentadoria cassada. Rapidinho, só para dizer assim, vamos dizer que você receba do seu diretor um documento, uma carta dizendo que tal dia sua conduta não foi boa, e que ele está te dando uma repreensão. Você tem... Esqueci o tempo. 5 dias. Você tem 5 dias para você dar uma devolutiva. Então, se você não der nos 5 dias, você será repreendido de fato. Mas você tem 5 dias para dar uma resposta. Você dá a resposta. Aí esses documentos são enviados para a Dre faz a análise. Repreensão, como é simples, a Dre aplica. Porque se é o diretor está dizendo, vamos fazer o que o diretor está dizendo. Que ela pode ser acolhida ou não a defesa. Né? Porque você pode escrever a resposta e o diretor mesmo falar assim, acolho a defesa. Então não acabou aqui, morreu, nem a repreensão tem. Mas ele pode escrever, não acolho a defesa e mando para a Dre. Mandou para a Dre vai mandar publicar a repreensão. Ou suspensão, que suspensão é mais complicado, né? Mas mesma coisa. Então, Eu já caí nessa. já o quê? Já o quê? Eu caí nessa. Caiu nessa qual? Repreensão. Já teve uma repreensão? O que você fez? O que eu fiz? Eu chamei o coordenador de omisso. Então, já vamos aprendendo essa. O pessoal em casa vai aprendendo também. Não vamos chamar ninguém de nada. Ela chamou... Você achar o que se ferrou. Para. Ela está dando aqui um ensinamento, que é não vamos chamar ninguém nem disso, nem de aquilo, nem de omisso. Mesmo que ele for. Mesmo que ele seja muito omisso. Não. Deixa ele ser omisso. Aliás, ele quis te provar. Ó, não sou omisso. Vou levar ao diretor que vai mandar... Aí eu falei para a diretora, falei, tudo bem, eu vou só solicitar a diretoria e faça uma sindicância na escola, resolve o problema. Aí você já sabe o desfecho. Mas você recebeu a repreensão ou não? A diretora acolheu. Acolheu. Então morreu. Então não virou repreensão, mas foi quase. Claro. Meu argumento foi mais forte. Mas que ele é omisso, né? Então não vamos chamar ninguém de nada. Não, acho que nós podemos conversar. Eu acho que os termos é que podem ser outros. Né? Vou fechar dizendo essa coisa dos termos, uma coisa assim. Algumas vezes eu vejo os professores escrevendo esses relatórios, coisas assim. Agora falando de relatório de criança, coisas assim, ou daqueles livros que tem na escola. Palavras, assim, que de certa forma, elas, entre aspas, assim, elas podem ser reais,
mas lidas em outro contexto, elas podem aparentemente ser ofensivas também. Então, para a gente não ficar no meio nem de margem, nem disso, nem daquilo, talvez, mesmo quando a gente vai escrever, né, que ainda ficam mais margens ainda, é como é que a gente escreve melhor sem qualificar, né, de certa forma, assim. Às vezes a gente escreve assim, eu não sei que menino é preguiçoso, não sei que menino é dorminhoco, é melhor a gente parar de escrever isso. Porque a gente não conhece a vida dessas pessoas, não sei o que lá. É lógico que talvez o que a gente pudesse escrever são as coisas que ele não fez. Olha, ele não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não faz. Eu já estou dizendo, juntando esse monte de coisa, que ele é preguiçoso, mas eu não preciso escrever o termo. Este aluno é preguiçoso. Nós temos que usar a inteligência, inclusive essa da competência escrita, ao nosso favor. Acho que é isso. Eles são fundamentais. Sem dúvida. Daqui a 2 semanas nós, então, voltamos. Nós voltaremos aqui neste documento, né, que tem a 8989. No que está anteriormente, que é o trecho do estatuto. Não é para ninguém ter medo da 8989, porque ninguém... Diretores adoram. Muitos aí amam. E te digo com todas... Ele não conhece a lei, mas a única coisa que ele faz, ele sabe, decorou o número da lei. Aí ele fala, olha, 8989, né? Nem conhece também. Não Isso aí. conhece, mas o número da lei já sabe. A gente já fez assim, olha uma música. Eu nunca apliquei nenhuma dessas, pensando nessas penas aí, eu mesmo nunca apliquei. Aí teve um período que eu fiquei afastado na escola para ser candidato, faz tempo isso. Mas teve uma coisa um tanto quanto grave lá na escola, e aí a pessoa que ficou no meu lugar, que era minha assistente, ela aplicou uma pena lá, e 2 professores lá, ela aplicou. Eu estava fora da escola. Eu fiquei sabendo quando eu cheguei lá, né? De certa forma, até virou um tormento para mim, assim, porque quando o processo foi, ela mandou para frente. Eu falei assim, eu nunca apliquei, sabe por quê? Porque quando ela teve que publicar a portaria, é uma portaria de sequência. Se eu tivesse aplicado alguma, sei lá, poderia ser a 0015. Se eu tivesse aplicado 14, ela aplicaria 15. Não interessa o ano, entendeu? Então, nunca tinha sido aplicado lá. Tanto que a dela foi a 001, depois a para outra pessoa foi a 002. Então, eu nunca tinha aplicado, porque eu sempre fui essa figura de ficar conversando, achando que a conversa resolve e tudo mais, tá. E mesmo quando esse processo, então, ela mandou. Quando esse processo voltou, que a DE pediu para fazer considerações, de certa forma, virou uma encheção, um pouco assim, para mim, porque eu não queria mais, eu não queria aquela aplicação. Então, isso que falei para ela, eu vou cancelar isso aqui tudo. Então, ela quase quis me matar, mas foi o que aconteceu. Enfim, eu não acho que a gente resolva as coisas na base da porrada. Mais do que isso, eu acho que nós, todos que vivemos em escolas periféricas, já vivemos na porrada para todo lado, inclusive na nossa relação com os meninos e tudo mais. Como é que nós encontramos algum caminho, e na verdade encontramos um caminho junto com eles. E junto com as pessoas que estão conosco. Mesmo que as pessoas errem, e todo mundo está sujeito ao erro. Eu também estou sujeito ao erro. Todo mundo está. Mas como é que a gente encontra formas de discutir, dialogar, encontrar um caminho que seja pela paz? Eu sou mais nesse caminho. Por isso que eu nunca apliquei uma pena de uma penalidade a alguém. Hoje, na rede municipal, e muito de ouvir os colegas, eu penso muito que nós, funcionários públicos, professores especificamente, queremos um aluno perfeito. E aí a minha pergunta, que causou estranhamento esses dias, nós somos perfeitos? Fazemos o quê para olhar e chamar? Tem uma crítica que eu tenho muito grande em relação à escola hoje, e na última aula o professor deu uma resposta, e é interessante, eu acho que a escola também deveria existir, não do jeito que está colocado. A escola passou 2 anos. Bom, ela simplesmente chegou. Não existe mais essa normalidade na sala de aula convencional.
afastou todo mundo sem nenhuma justificativa. Depois de 2 anos, 10 alunos na sala de aula, sem sequer um acolhimento devido. Sim, sem né? dúvida, sem E dúvida. coloca lá, o professor também é como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Eu não estou me isentando. Eu Sim, estou sem dúvida. no bojo da coisa. É necessário se refletir sobre isso, falar sobre isso, conversar, dialogar. Não é uma coisa, uma linha vertical, mas ela tem que ser horizontal. Você vai usar? E não acontece dessa forma. Então, assim, e tá aí cuidando do quê? chega, evidentemente, que os alunos, eles estão desacostumados desse ritmo de sala de aula. Não é mais o que eles deixaram, foram 2 anos. A vida deles tornou-se uma outra rotina. Eles têm que reaprender a rotina da sala de aula com outras dúvidas, outros questionamentos, outras situações. Isso não é discutido, simplesmente ignorado. Eu acho absurdo isso. Eu também, total. Ela está falando aqui dessa coisa de... Talvez em algum momento na semana passada, na última aula, eu estava falando também. Se a gente for analisar... Antes, eu quero falar... Tem um livro, você sabe-se lá o nome, mas eu acho que o nome do cara é uma discussão do Paulo Freire com... Acho que o nome dele é Ivan Illich. Esse cara, ele discute uma sociedade sem escolas. Assim como há outros que discutem sociedades sem escolas. E aí, uma das questões que ele falava lá no início dos anos 90 era assim, que quando no futuro, logo, nós vamos ter uma sociedade toda interconectada. Então, como ela será toda interconectada, numa rede, existia a internet, mas não essa que nós conhecemos hoje, que é exatamente o que ele falava. Uma rede totalmente interconectada, você pode falar com uma pessoa no Japão, na China, a qualquer momento. Imediatamente. Então, essa rede é que pode nos formar. E era uma discussão dele com o Paulo Freire, isso deu um livro, era uma conferência. E o Paulo Freire respondeu assim, sobre o que ele falava assim, eu também acho que a escola tem que acabar, mas não acabar com a escola. A escola é acabar com esta ideia de escola. Vamos aos problemáticos da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo diz a mesma coisa, não aqui, né? Não nas leis. As leis são de menos. A cidade de São Paulo diz a mesma coisa no currículo da cidade. Então, de manhã, não hoje, mas na outra aula, eu estava discutindo com o pessoal aqui do currículo da educação infantil o seguinte capítulo do currículo da cidade de educação infantil. A reinvenção da ação docente. O currículo da educação infantil é de 2018, antes da pandemia. E o termo é reinvenção, tem que reinventar o professor. 2018. É novo? Não. Porque se é para aplicar Piaget, a cidade de São Paulo já discutiu isso desde 1990. Então, é necessário discutir uma outra escola, uma outra perspectiva, uma outra estrutura. O mais interessante é dizer assim, tudo isso hoje está na lei. Quando a gente olha aqui uma lei mais antiga, a gente fica um pouco na dúvida, né? Já que ela tem tantas repreensões, não sei o que lá, essas coisas aí. E muitos, igual a Lu ali falou, muitos diretores nem sabem o que é, mas ficam falando esse número aí, para intimidar. O que eu quero dizer é assim, uma outra escola é necessário. A grande questão é que, neste momento, ela é possível. Não sei se nos próximos anos será possível. Porque a gente tem sido cada vez mais autoritário. Não à toa, nós permitimos que esse cara esteja no poder nesse momento. Aí. Então, e mais do que isso, acho que a gente corre o risco desse cara continuar. Com certeza. Corremos o risco do cara desse continuar. Numa continuidade, no primeiro mandato, penso até que não, foi mais light. E ainda teve uma pandemia para nos ajudar. Mas um segundo mandato, ele vai ter várias perspectivas ou prerrogativas, ou então aquele centrão lá, tudo do lado dele, para ele mudar a lei que ele quiser. Então, e uma das leis que se defende é essa coisa
de homeschool, né, que tem nos Estados Unidos, de várias coisas que tem nos Estados Unidos, mas assim, de homeschool, de estudar em casa. Quer dizer, nosso trabalho não vale nada. Quer dizer, o único trabalho que nós fazemos é de doutrinação. Nosso trabalho também, ok, deve ser tão ruim a nossa doutrinação que nós ajudamos a eleger uma figura dessa. Infelizmente. Então, a nossa doutrinação está péssima, está horrível. Temos tudo por fazer no Brasil. Isso não é ruim. Ter tudo por fazer significa que a gente tem que fazer mais, melhor. E não tenha dúvida, uma coisa que precisa mudar é a escola. Ou a escola, só quem pode fazê-lo são duas pessoas, dois agentes, professores e as crianças, e os alunos. Só esses podem. Não é diretor. Não sei se foi aqui que eu disse, mas eu sempre digo, nós saberemos quando a educação pública será boa, quando não tiver a figura do diretor. Não tendo diretor, aí, quando eu falo isso, as pessoas se arrepiam e falam assim, mas quem é que vai mandar? Ninguém vai mandar. Mas se você quiser alguém para mandar, a lei aqui hoje já disse, é o conselho de escola. Então, nem que a gente se mate no conselho de escola, é o coletivo que vai mandar, não é uma pessoa. A gente não precisa de quem mande na gente. Nós precisamos nos estruturar um pouco coletivamente. As escolas, nós já tivemos momentos de escola. A Lu fala ali do Oliveira Viana, né? O Oliveira Viana já foi conhecido no passado por ser uma escola de agregação, de agregar pessoas na sua região. Hoje eu não sei, mas eu falaria assim, possivelmente eu não saiba porque talvez não seja mais, mas o Oliveira Viana no passado já foi uma escola muito agregadora na sua região, assim como já foi o Mário Marques, obrigado, é o Mário Marques, Mário Rangel não. Nem o nome ajuda, né, que o nome é de coronel. Mas o Mário Marques ajuda, mas não, Mário Marques sempre foi. Não sei agora, mas sempre foi. São escolas antigas, só que não dá pra gente ficar olhando para o passado e voltando. A gente precisa olhar agora. E agora, quem vai entrar na rede são vocês. E eu quero dizer com todas as letras assim, eu não faço este curso para você passar no concurso. Faço esse curso para você ser um bom profissional. Se você for um bom profissional onde você é agora, que seja categoria O, você passa em todos os concursos. Porque você vai exigir estudar meia hora por dia, e não eu. Porque eu estou dizendo, quer passar no concurso, estude meia hora por dia, todos os dias, você vai passar. Mas se você estudar meia hora por dia todos os dias, você vai fazer com que as suas aulas sejam super ultra aulas. E os alunos, as crianças, adolescentes, jovens, todos eles, vão sentir a sua falta. Vão sentir a sua falta. Quando você faltar, eles vão dizer para você, não falta mais não. Nós sentimos sua falta, ficamos com aquela bruxa da professora. Não falam isso, mas é por aí, né? Ficamos, tá. Você faz falta. A grande questão hoje, nesse momento pós-pandemia, fechando, é só entender que não são os conteúdos curriculares que são os mais importantes. E, de novo, e não estou falando do melhor currículo do mundo, mas o currículo da cidade, ele traz uns traços disso. O mais importante não é matemática, português, história e geografia. O mais importante são habilidades e competências que a escola vai ensinar. E dentro dessas habilidades e competências que a escola precisa ensinar, tem essas que ninguém ensina. Ninguém ensina. Que são competências socioemocionais, que são emocionais. Não tem como a escola hoje, você, não interessa a idade dos meninos, não interessa a idade, não tem como você ir segunda-feira, não chegar neles e falar assim, olha, a guerra na Ucrânia já chegou a tantas mil mortes. Olha que legal essa, rapidinho. A guerra na Ucrânia, dizem os dados, que chegou a 2.000 mortes em 2 meses. 2 meses, 2.000 mortes. A próxima etapa que é mais legal. Sabe quantos morreram aqui no Brasil sem guerra? Em 2 meses de homicídio, mais de 5.000 pessoas. Portanto, é o dobro, mais do que o dobro de um país que está em guerra. Aqui,
sem guerra. Aqui nós estamos em guerra, não. Aqui. E o pior, um pedaço disso quem mata é a polícia. E o pior, um pedaço desses que são mortos, a maior fatia, 75% são negros. Neste caso, geralmente, meninos, homens negros. E que vira uma espécie de guerra, né? Porque se você olha, você olha esse repórter aí, em Brasília, ó. Acho que é com você. Não. Você tá famoso aqui. Tá famoso aqui. Tá famoso aqui. Porque o pessoal, eu falei assim, só vou terminar na hora que ele subir. Ok, é ruim, péssimo. A gente fica comovido com o repórter da Globo lá no Rio, que teve esse negócio aí do latrocínio. Ao mesmo tempo, é péssimo ver que é uma espécie de guerra, né? Porque se você vê os meninos que o alvejaram, né, que o acertaram, são meninos negros, né? Então, no final das contas, vira essa guerra, assim, que ninguém quer admitir no Brasil. Que é uma guerra de rico contra pobre, pobre contra rico, branco contra preto, preto contra branco, e assim vai sucessivamente. Homem contra mulher, não dá nem para dizer o contrário, né? Porque quem mata mesmo são os homens. Homem contra mulher. É um feminicídio a cada poucos minutos, né? 22, 24 minutos. Então, nós temos tudo por fazer. As leis hoje nos facultam. Tirando uma ou outra, hoje as leis nos facilitam. No futuro, não sei. Mas nesse instante, elas nos facilitam. Eu tenho dito aqui para vocês, assim, ninguém deve decorar lei. Concurso agora. Ninguém deve decorar lei. Você deve entendê-las. Como é que eu entendo uma lei? Olha, você tem que entender a lei que elas são humanistas. Mesmo quando ela é severa, igual essa daqui, a lei é humanista. Sabe por quê? Porque se ela fosse severa mesmo, ela não te dava direito de resposta. Você viu que eu falei aqui, repreensão, que é a mais simples, mas todas elas te dão direito de resposta. Você tem 5 dias para responder. Então, isso é humanismo, ou seja, você tem 5 dias para pensar o que eu posso responder para isso ser arquivado, para isso não me prejudicar. 5 dias para repreensão ou suspensão. E nas outras etapas, o tempo é mais longo, né? Porque você vai responder dentro de um processo, o processo vai durar 3, 4, 5 anos. O processo do professor que eu falei lá da escola, ele durou 6 anos. No final, ele foi absolvido, digamos assim, não deu nada, mas 6 anos. Demora. Mas você tem o direito, porque você tem o direito de se defender. Então, a lei é humanista. É só você pensar em humanismo. A resposta, talvez esteja da lei, a melhor resposta seja tudo aquilo que a Lu falou. Eu não sei se foi possível captar aqui no microfone para o pessoal escutar em casa. Mas a melhor resposta para entender as leis é aquilo ali. Ou seja, hoje eu tenho uma escola que ela não é escola de botar para fora. Ela não é escola de expulsar. Ela é escola de agregar. Como eu agrego. No curso que eu faço que é na segunda-feira, sobre dissertativas, eu falo lá, fecho dizendo isso. Então, 1 hora fechando essa aula. E agora ele chegou, eu tenho que terminar mesmo, né? Eu falo assim, que é um fato. Em 2013, teve uma prova da prefeitura sobre o professor Eugênio. Professor Eugênio, professor de ciência, estava dando aula pela 3ª aula consecutiva a aula dele era uma cópia na lousa. Ele estava passando uma cópia, ele virava de costas e passava a cópia. 3ª aula consecutiva. Na primeira, os meninos começaram a fazer bagunça. Lá no fundo da sala. Ele avisou 3 vezes, para, senão vou mandar para a diretoria. E voltou. Vou mandar para a diretoria. O que ele fez? Mandou para a diretoria. Ou seja, suspendeu, né? Tirou da sala, mandou para a diretoria, suspendeu. A pergunta, então, era assim, a atitude do professor Eugênio está correta? Nessa prova dissertativa, 63% dos professores responderam sim, está correto. Quando a resposta correta é não, ele está errado. Porque ele não pode. Porque a justificativa do sim era um pouco assim. Sim, porque ele
Ele avisou 3 vezes. Ele avisou antes. Ele combinou antes. Algumas coisas assim. Está errado. Você já pensou eu assim, olha, eu não gostei dela aqui. Eu falo uma vez, eu vou te dar um tiro na cara. 2. Fala a terceira. Aí eu tenho direito? Está errado. É só você pensar sempre no campo humanista e até às vezes colocando a situação no limite. Colocar para fora da sala é certo? Não, porque você tira um direito. Você vê isso reafirmado aí várias vezes. Essas leis aqui também reafirmaram. Eu tenho que deixar o aluno dentro, fazê-lo permanecer. A resposta do professor Eugênio poderia ser respondida. Ela poderia ser respondida pelo âmbito da lei, é um jeito. A resposta do professor Eugênio, ela poderia ser respondida também no âmbito pedagógico, porque ele também estava errando. Terceira aula de cópia. Cópia. Você vai olhar o currículo da cidade, ou qualquer currículo da história de São Paulo de 30 anos atrás, você vai ver que está dizendo, não é para fazer cópia. Não é para tirar cópia. Não é para tirar xerox. E tudo isso daí tá. Você imagina você chegar aqui 2 da tarde, eu abro aqui, ó, e falo assim, copia aí. Copia aí. Pois é, Paulo Freire. Copia aí. Aí, olha, eu dou um tempo, eu acho que já tá suficiente. Eu falo, e aí, vamos, porque tem a próxima. Que quando eu era criança, eu ficava desesperado, né? O professor estava aqui escrevendo, aí ele riscava a lousa no meio e ia para cá. Quando ele terminava aqui, ele falava, agora eu vou apagar lá. Pode apagar? Eu, não. Outros, não. E ele, pá. Você falava não. Se você não falasse nada, ele não fazia nada. Mas você falava, não apaga não. Aí que ele apagava. Você ficava com um negócio ali suspenso. Você não sabia se você continuava aqui. Você não sabia nem o que fazer. Então, a escola virou também esse lugar da guerra, né? Um pouco assim, o que fizeram comigo, vou fazer com vocês. Da reprodução. Buscando lá o Bourdieu, Passeron, lá nos anos 70, que faziam essa denúncia. A escola é a escola da reprodução. A escola é o lugar do pensar. A escola é o lugar do pensar que ainda não acontece. Infelizmente. É isso. Boa tarde.